Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma exibição do programa Café Espiritual, onde falamos do Evangelho na prática. Hoje nós seguimos com o nosso último episódio da série Setembro Amarelo e hoje vamos falar sobre intercessão, o poder que você tem como intercessor de ajudar essas pessoas que sofrem tanto. Vem comigo! Na nossa trajetória de vida, temos que ter ciência de que sozinhos não chegaremos a lugar algum. E devemos fazer o bem sempre, mesmo que não obtenhamos reconhecimento. Devemos fazer o bem sem olhar a quem. Porque quando você pratica o bem, significa que você tem algo para dar. E é uma dádiva sempre ter para dar. Você foi abençoado. Então, nessa qualidade em vantagem, é que a gente se iguala ao que o Evangelho diz. Vamos às Escrituras? Eu te convido a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Se você tem condições de dar, significa que você foi suprido. Então você é um abençoado. É com base nisso que vamos falar sobre o poder da intercessão nas doenças emocionais. E o que é o intercessor? No dicionário diz: é aquele que pede em favor do outro. Será que somos capazes de sermos intercessores? Em quem nos espelhar? Quem foi o maior intercessor na história da humanidade? O próprio Jesus, que intercedeu por nós diante de Deus. Os evangelhos trazem de forma bem clara a demonstração do intercessor Jesus. Leia comigo, primeira epístola de João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não bastasse Jesus, temos o Espírito Santo também. Vamos aos evangelhos. Romanos 8:26. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí você pensa que só cabe a Jesus e ao Espírito Santo. Não, sejamos imitadores. O Evangelho também traz uma passagem que deixa bem claro o nosso papel diante de sermos intercessores. Tiago 5, verso 16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Percebemos que a oração é a base de tudo. Só que oração sem atitude não vai nos levar ao pleno sucesso, principalmente quando estamos lidando com pessoas com problemas emocionais. Você pode me dizer: como ajudar pessoas que são tão difíceis de ser ajudadas? Será que eu consigo? Como que eu pratico esse acolhimento que tanto é necessário na hora de conviver com esse tipo de pessoa, na hora que eu decidi ajudar? Será que eu estou preparado? Essa é a pergunta que sonda todos nós na hora de ajudar alguém, não é verdade? Primeira coisa que você precisa entender: ninguém pode dar o que não tem. Será que você tem realmente esse respaldo? Você tem condições de ajudar alguém? Você é curado emocionalmente falando? Porque senão, você não vai ter sucesso.
Geralmente a gente percebe que existe até uma boa vontade, mas às vezes você não está pronto, às vezes você não tem algo a oferecer, porque você também precisa desse cuidado. Um doente não pode sarar o outro. Então, analise isso. Se você estiver preparado, entenda uma coisa. Você pode estar forte, você pode estar firme, você pode já ter vencido uma situação parecida. Ou não ter vivenciado, mas você saber como lidar. Entenda que cada pessoa envolve uma particularidade. Quando você decide interceder por alguém, não vai ser igual com o outro. Você precisa respeitar a individualidade e o modo que essa doença se manifesta em cada pessoa. Quando estamos falando de pessoas emocionalmente instáveis, a gente precisa entender uma coisa. A dose de acolhimento tem que ser muito maior do que a dose de julgamento. Quando falamos de 11 mil suicídios ao ano, significa que é algo considerável. Então não é fácil. Por isso, o acolhimento é que faz toda a diferença na hora de ter resultados positivos. Pensando nesse número de pessoas acometidas pelo suicídio, o Ministério da Saúde montou uma cartilha com algumas dicas. E eu decidi dividir com vocês, me ajudou e pode ajudar você também. Vamos lá? Primeiro, aprenda a ouvir. Fale menos, ouça mais. É como se você desse uma garantia para a pessoa de que aquele momento é dela e você está inteiramente se dedicando àquela situação. Incentive a consulta a um profissional, ou psiquiatra, ou profissional da saúde e bem-estar, psicólogos, um terapeuta familiar, enfim, incentive. E para ficar melhor, o papel do intercessor, você se propõe aí junto. Acolha ele na hora da consulta. Não é fácil comparecer nesses locais, porque existe um preconceito e às vezes um preconceito da própria pessoa. Um pouco de orgulho. Então, quando você se propõe aí junto, você está acolhendo e ajudando e deixando um pouco mais leve essa situação. Fique perto. Se você percebeu que pode estar com uma situação de emergência por perto, não deixe a pessoa sozinha. Se for alguém da sua casa, chame uma emergência, ligue para o SAMU, ligue para o 188. Se for de longe, você é um amigo, tudo, procure um familiar, mas enquanto não chegar alguém para suprir essa necessidade emergencial, você não saia de perto. Vamos praticar a prevenção. Se você mora com essa pessoa, evite problemas, evite o caos. Esconda e tire de perto dela qualquer arma branca, qualquer pesticida, medicamentos. Evite que aconteça esse problema. É doloroso, é difícil, é como se você estivesse vivendo o tempo todo com estresse, aquela tensão com medo de que faça alguma coisa, mas é necessário. Previna os males que rondam dentro de casa. E se você só é um amigo, um conhecido, oriente a família dessa pessoa. De repente, essa pessoa já conseguiu um tratamento, já está num processo de cura. Mantenha contato. Ligue, pergunte como é que está a vida dela, como é que está o tratamento, se ela quer conversar, se ela quer sair. Não abandone, fique por perto sempre. Uma das coisas mais difíceis é saber o que dizer. Agora, nós temos uma bússola dizendo o que não podemos falar. Porque o que você fala pode derrubar a pessoa de vez. Então, tem algumas frases que o Ministério propôs para nós que estamos tentando ajudar esse tipo de gente, que a gente não deve falar. Vamos lá? Na hora em que você pensar em condenar, não fale que a pessoa é covarde, que ela é louca, que ela é fraca. Não faça isso. Não diga essas palavras. Não banalize, ou seja, não invalide a dor do outro dizendo: é por essa besteira que você quer morrer? Outra frase: eu já passei por coisas muito piores e venci, não quis me matar. Você está invalidando porque você deixou de dar atenção para ela e entrou com a sua vida, com seus problemas, com a sua ilusão, com a sua ótica, né?
E você não está entendendo aí, você não está deixando claro e acolhendo que aquele momento você está dando atenção para ela. Não, você está envolvendo os seus problemas. Não faça isso. Não opine. Como? Isso é falta de Deus. Você está querendo chamar atenção. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é pesado. Isso são opiniões que deixam as coisas muito mais pesadas. A pessoa já está, muitas vezes, vivendo no fundo de poço. E ao invés de você levantar com essas palavras, você está afundando mais ela. Não dê sermão. Como é que você vai salvar alguém de um afogamento, aquele ápice do afogamento, que nem não ensinar a pessoa a nadar? Ajude ela, salve ela, tire ela do caos. Depois que ela estiver salva e bem, fora de perigo, a ensine a nadar. Não é hora de sermão para esse tipo de pessoa emocionalmente instável. Então, não comece assim, tantas pessoas no mundo com problemas mais sérios que você. Não fale isso, ok? Isso é pesado. O tamanho do problema varia de pessoa para pessoa. Às vezes um probleminha para mim é um problemão para outra pessoa e vice-versa. Evite frases de incentivo. Parece que isso é um pouco complicado. Como assim eu não vou incentivar? Uma delas, a vida é boa, levante a cabeça. Não é isso que ela quer. A pessoa só quer escutar o seguinte: eu estou com você. Conte comigo. Ela só quer que tenha alguém que acolha. E esse tipo de frase é como se você estivesse reafirmando para a pessoa que invalidando tudo aquilo que ela sente. E não pode. Eis a questão. Qual é a diferença do intercessor quando ele entra com a fé? A diferença é que você usa do poder da oração. Porque é através da oração que você vai tentar introduzir o evangelho na vida dessa pessoa. E quando a pessoa tem o evangelho, ela tem força para lutar. Ela cria fé, ela tem estímulo, ela tem algo que o mundo não pode dar para ela. Porque na maioria das vezes, os medicamentos, a terapia, a ajuda familiar, o acolhimento, e até o intercessor que é amigo, ele não consegue ajudar essa pessoa na totalidade do problema. Mas aí é que entra a fé em Jesus. É o evangelho que produz cura e um renascimento. A maior característica do intercessor é o amor. Ele intercede porque ele ama. Ele intercede porque ele já viveu. Ele intercede porque ele recebeu amor e ele tem para dar. E isso é muito importante. Eu vou deixar uma palavra para vocês para uma meditação. Em Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Atitude mais oração. A melhor ferramenta de um intercessor. Se você se sente capacitado, se você tem vontade, se você entendeu que você é servo e que você tem que servir porque você é um discípulo, põe em prática. O mundo está carente de intercessores. Que sejamos um intercessor, que sejamos imitadores de Jesus. Eu vou ficando por aqui, desejando a você que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhe hoje e sempre. Nos acompanhe na Rádio Alelaba diariamente às 10 da manhã e a reprise às 18 horas. www.radioalelaba.com, no Instagram e no YouTube, nossos canais de comunicação. Fica com Deus. Tchau, tchau.